Será que tem sequelas, por exemplo, se eu for infectada? Né? Eu fui curada, mas e aí? Eu fico com sequela, né? Durante aí os próximos dias, meses, o que eu tenho que fazer? Nós vamos procurar um médico e trazer a resposta para você. A Babi faz parte das estatísticas. Ela pegou Covid-19 em março desse ano. Como ela foi contaminada no começo da pandemia no Brasil, o tratamento dela foi todo à distância e o medo de ficar em estado grave é enorme. Meu tratamento foi todo em casa, que é uma recomendação médica, né? A partir do momento que você tivesse a suspeita, era para ficar em isolamento total em casa. Peguei bem no comecinho, peguei em março, então era uma agonia, um medo muito grande, porque a gente não conhecia ainda muitas pessoas que tinham essa doença, o contato com o vírus, e era um medo de realmente ter um estado grave muito forte. Ela ficou 17 dias com os principais sintomas: perda de olfato e paladar, fadiga, intestino solto, dores de cabeça e nos olhos. Depois disso, o processo de reabilitação do corpo foi lento. Minha capacidade respiratória não é a mesma até hoje, mas foi melhorando ao longo do tempo. 5 meses depois do contágio, ela tem anticorpos contra o vírus, mas ainda não se recuperou totalmente. A perda de olfato e paladar, porque eu sinto ainda, só que ele tem semanas que ela oscila. Tem semana que eu não sinto nada de salgado e o olfato tem cheiros que eu ainda não sinto. Não sinto desde quando eu perdi. A Babi é só um dos muitos exemplos de pessoas que ficaram com alguns sintomas mesmo depois de se curarem da Covid-19. Um médico infectologista explica que ter sintomas assim como ela tem é mais comum do que se imagina. Boa parte dos pacientes que passam por um quadro agudo da doença, né, eles costumam ter um período de convalescença, às vezes bastante longo, né? A gente está falando aqui de semanas. Eu já atendi pacientes que tiveram uma melhora definitiva a partir da 4ª semana de evolução, né? Então, é preciso que os pacientes também fiquem atentos aí, né, daquilo que é o habitual para ele, mas eu continuo dizendo que é esperado mesmo que esse tempo seja prolongado em torno aí de 2 a 4 semanas. O médico infectologista explica também quais as sequelas a Covid-19 pode deixar e quando é possível retomar as atividades cotidianas. Antes de voltar a fazer atividade física mais regular, é importante que elas procurem o seu médico, né? E obtenham dele também, do especialista, né? Eventualmente um cardiologista, um pneumologista, a liberação para a retomada das atividades físicas, né? Mas o primeiro termômetro aí é o próprio paciente, né? Quer dizer, como ele se sente, se ele já se sente apto, se ele já se sente confortável, né? Se ele não tem se cansado demais, se ele não tem tido muita dor no corpo no dia seguinte. Então, o primeiro termômetro disso é o próprio paciente e a segunda ação importante é se o paciente for portador de alguma comorbidade, né, hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, especialmente essas condições, que eles procurem o seu médico para fazer uma reavaliação antes de retomar a atividade física mais constante, mais frequente.